E agora a gente fala sobre racismo. Ocorreu algo que é muito complicado ontem, ao vivo, durante uma entrevista do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, numa entrevista à Globo News. Ao cumprimentar as apresentadoras ali da Globo News, ele falou sentir uma inveja branca delas, que estavam no Rio de Janeiro naquele momento. Ele se corrigiu logo na sequência e pediu desculpas. E, inclusive, as apresentadoras ficaram ali um pouco sem graça e falaram, a gente entende e tudo mais. Mas eu queria trazer esse assunto com mais profundidade, por isso a gente convidou a participar conosco aqui o advogado Wallace Corbo para falar sobre o que significa, né? Por que esses termos ainda estão tão presentes nos vocabulários e por mais que a pessoa saiba e discuta isso, ela ainda fala isso, né, sem pensar, e o que isso representa no combate né, e num movimento antirracismo que a gente precisa fazer no nosso país. O Wallace já está conosco. Olá, professor, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao All News mais uma vez. Olá, Fabiola, prazer estar aqui de novo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante mais uma vez. Fundamental para a gente transformar, né, esse nosso hábito, e é tão importante a gente falar sobre isso, né, porque eu converso muito com a minha mãe e coisas assim, que ela nunca soube que aquilo era algo que fosse racista, e a gente fala, não, isso não pode, hoje não pode mais falar, então não vou mais falar. Mas ainda sai. E olha isso, o ministro Barroso, que normalmente é uma pessoa tão ponderada, que tem combatido tanta coisa, saía essa palavra e ele ficou absolutamente sem graça. O que significa esse termo, Wallace, e por que ele é considerado racista? Quer dizer, Fabiola, no fim do dia, quando a gente vai tentar analisar o racismo em termos, né, do cotidiano, a gente tem que pensar sempre o que aquela expressão, né, como que ela associa, o que tipo de fator, de evento, de característica ela associa a pessoas negras. Então, quando a gente fala desse racismo que surge nas expressões que ainda são usadas no dia a dia, a pergunta no fim do dia é, olha, o que isso diz sobre pessoas negras? O que nós estamos associando às pessoas negras? Denegrir, né, é associar pessoas negras a algo como, né, sujar a imagem de alguém. Inveja branca é dizer, né, que existe uma inveja que é a inveja negra, que é a inveja ruim, mas a inveja branca é uma inveja boa. Falar que alguma coisa é coisa de preto, ou fazer uma piada que é uma piada relacionada a pessoas negras. Todos esses eventos que muita gente vai dizer, não, mas isso é mimimi, isso é uma coisa tão pequena, a gente não pode mais falar nada, a gente não pode mais fazer uma piada. A gente precisa perceber que essas falas, ou essas piadas, ou esses comentários, eles são violentos para pessoas negras, e a importância de a gente conversar sobre isso é a gente começar a perceber como que na nossa linguagem, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós construímos, até mesmo de maneira não intencional, de maneira inconsciente, esse simbolismo que associa as pessoas negras a um lugar negativo. E como isso é muito entranhado na nossa sociedade, a gente está falando de uma sociedade que viveu profundamente a escravidão e que depois do fim formal da escravidão continua vivendo uma situação de subalternização das pessoas negras, é claro que numa sociedade que vive e viveu tudo isso, essas expressões ainda estão na hora do dia, essas expressões ainda aparecem mesmo em relação àquelas pessoas, né, que têm atos, né, que praticaram atos importantes num combate ao racismo. O ministro Roberto Barroso ele foi relator de ações no Supremo que reconheceram direitos de pessoas negras e nem por isso ele vai estar, né, ele vai estar numa posição de não estar sujeito a esse tipo de formação, que é uma formação social, uma formação psíquica que a gente recebe, uma formação cotidiana, a gente aprende essas frases desde criança. Então, todas as pessoas estão sujeitas a usar esse tipo de expressão, a falar esse tipo de expressão, e é importante que nós deliberadamente, que nós conscientemente reflitamos e conversemos sobre isso, como de fato parece ter sido o caso, na medida em que ele errou, mas no momento do equívoco ele imediatamente percebeu a gravidade do erro e, enfim, pediu desculpas, tentou se corrigir. Agora, vamos passar dessa fala, que é uma fala que é no automático, que a gente na hora fala, não, desculpa, eu estou absolutamente errada, estou muito errada de falar isso. Agora, quando que isso passa a ser realmente um caso de crime e essa pessoa, de repente, precisa ser punida pelo que ela falou?
Qual é a diferença nisso e como que a gente pode, de repente, enquadrar uma pessoa que faça isso propositalmente? Ótima pergunta, Fabíola. Eu acho que o primeiro ponto que você levanta é a lógica do propositalmente ou do intencionalmente, né? O racismo como crime, a gente pode pensar em três grandes espécies de crime de racismo. A gente tem, em primeiro lugar, aquele racismo que são alguns atos específicos previstos na lei que criminalizou o racismo, por exemplo, proibir que alguém entre num bar, proibir que alguém entre num hotel, né? Alguns crimes específicos baseados em raça. E existem outros dois crimes que são os que mais vão dizer respeito ao que a gente está discutindo aqui, que são os crimes de racismo direcionados às pessoas ou à coletividade de pessoas negras. É claro que essa fala proferida pelo ministro Barroso, ela é equivocada, ela revela um racismo e ela precisa ser corrigida. E ele fez isso imediatamente. Quando isso vai se tornar um crime, na verdade, quando a fala ela tiver um objetivo específico, seja de insultar alguém em razão da sua raça, seria o crime de injúria racial, seja de minimizar ou ridicularizar alguém em razão da sua raça, também seria o crime de injúria racial, ou de alguma outra forma propagar uma ideia em sentido mais amplo de que pessoas negras, né, elas são, enfim, em algum nível consideradas negativamente em comparação com pessoas brancas, que seria o crime de racismo mais amplo. Então, quando que uma fala que revela um racismo estrutural, digamos assim, quando que essa fala se torna crime? Ela se torna crime sempre que ela violar a honra de uma pessoa, isso é injúria racial, ou sempre que ela se voltar para a coletividade de um grupo racial, por exemplo, de pessoas negras, com o objetivo de propagar, né, algum tipo de ideia de prejuízo, de preconceito, de discriminação contra essas pessoas. Juridicamente, é isso que vai permitir uma ação penal. O que não significa, e é importante a gente ter isso em mente, Fabíola, não significa que aquilo que não é crime não seja grave. Né? É importante, sim, que a gente tenha consciência de rever o nosso vocabulário, de rever as nossas ditas piadas, os nossos ditos comentários, para que a gente extirpe do nosso dia a dia qualquer tipo de palavra que, mesmo que não intencionalmente, né, busque ofender alguém, que ela acabe, né, indiretamente, de maneira não intencional, produzindo os mesmos efeitos que qualquer outro tipo de frase ou expressão racista. Ô, Wallace, até vou pedir uma dica. Existe algum manual, alguma coisa que a pessoa possa ir atrás para se atualizar? Porque a gente vai soltando isso, né? Seria tão interessante, algo educativo mesmo. Você conhece alguma coisa? Não sei, eu estou te perguntando aí no susto mesmo. Fabíola, tem alguns livros que foram publicados sobre o tema do racismo, né? Existe um livro da professora Djamila Ribeiro, existe um Sim. livro do professor Adilson Moreira, existe um livro recente que trata do racismo cotidiano, que é o livro da professora Grada Quilomba, que se chama Memórias da Plantação. Eu acho que a sua pergunta é importante, porque mais até do que ter essas indicações, já ficam essas três dicas para quem quiser se atualizar, o importante é ter a curiosidade, né? Hoje em dia não falta informação, falta muitas vezes a nossa disposição a procurar a informação. Então, quem aqui está nos ouvindo, escutando e pensando, putz, o que será que eu posso dizer, o que eu não posso dizer, já é um primeiro passo começar a procurar esses livros, podem ser esses autores, pode ser o Google, às vezes o Google nos ajuda já a encontrar algumas pessoas falando sobre o que pode ser dito, o que não pode ser dito, e essa atualização ela é constante, né? Então não é só você ler um livro e falar, pronto, agora eu aprendi tudo sobre o assunto e eu não vou mais errar. É você realmente estar aberto e aberta a ler, claro, e a ouvir as pessoas, né? Pessoas negras, em geral, elas falam, né? Muitas vezes, hoje em dia, elas falam quando elas se sentem ofendidas, quando elas percebem algum tipo de racismo. Então, é importante ter os ouvidos abertos, ter os olhos bem abertos e ir atrás de informação. E eu acho que também é corrigir e ajudar, né? Quando você vê alguém falando alguma coisa, falar, não é legal falar isso, não fala isso não, não repete mais isso. E explicar e com acolhimento e com delicadeza, né? Porque a gente vem nessa história, muita gente, às vezes, é por pura ignorância, né? Nesse sentido mais amplo mesmo da palavra, por pura ignorância, que segue reproduzindo coisas que aprendeu na infância. Então, é assim que a gente vai mudar o nosso país e tentar de certa maneira, até diminuir um pouco a dor diária e frequente que os negros sofrem nesse país com esses termos. Wallace, muito obrigada por nos atender. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Fabíola. Muito obrigado. Boa tarde a quem nos assiste. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.